A paz do Senhor Jesus. Eu quero compartilhar com você uma palavra que Deus falou no nosso coração. E essa palavra se chama se lançando na adoração. Se lançar na adoração, querido, não é você fazer parte do ministério de louvor. Não é você estar na hora do louvor dentro da sua igreja cantando, chorando. Não, queridos, isso não é adoração. A adoração que eu quero compartilhar com você, que eu quero dizer para você, que precisa haver em nós, é a adoração que está lá no livro de Jó, capítulo 1, verso 20. Eu quero que você acompanhe comigo, você que está com a tua Bíblia aí, que diz assim: Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. Querido, nesse texto aqui, de Jó capítulo 1, verso 20, chega um dos servos de Jó e diz que veio um grande vento sobre a casa dos seus filhos e consumiu toda a casa e matou todos os seus filhos e ainda mais matou todos os seus rebanhos. Tudo que Jó tinha ele perdeu num só dia. Então a Bíblia diz que Jó rasga suas vestes e ali adora o Senhor. E nós temos adorado o Senhor de forma errônea. A adoração que nós devemos oferecer para o Senhor não é só em tempos de bonança. Nós temos adorado o Senhor aos domingos na igreja porque o louvor é o melhor louvor da semana. Porque as pessoas ensaiam mais, porque as pessoas se preparam mais. Isso é o que as pessoas têm chamado de adoração. E adoração não é isso, querido. Como posso dizer que a adoração é eu estar na igreja domingo, cantando, chorando aos pés do Senhor, se eu passo a semana inteira fazendo o que é errado? Eu não cuido do irmão A, eu não cuido do irmão B. Eu tenho uma desavença com o irmão A, eu tenho uma desavença com o irmão B. Eu não consigo olhar o irmão A com bons olhos porque o irmão fala de maneira diferente. Porque o irmão A tem atitudes que eu não gosto. Ou porque o irmão A é fofoqueiro. Ou porque o irmão B é fofoqueiro. Isso não é adoração, queridos. Você sabe o que é adoração? Adoração é quando eu me disponho a fazer a obra de Deus. É quando eu entendo o chamado de Deus para a minha vida. O chamado de Deus que está lá no livro de Mateus, capítulo 28, verso 18. Que diz, Mateus 28, verso 18, que diz: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Então, queridos, para que nós sejamos adoradores, nós temos que viver esse princípio de Mateus, que está lá no capítulo 28, verso 19. Que nós temos que pregar o Evangelho, nós temos que fazer discípulos. Tem levita que está no altar, mas não prega a palavra. Tem levita que ministra na hora do culto, mas nunca falou de Deus para o seu vizinho ou para os seus familiares, alegando que não tem oportunidade. Adoração não é isso, queridos. Adoração é viver o princípio das palavras que estão no livro do Senhor. Adoração é isso. Adoração é pregar a palavra. Adoração é viver os princípios morais da palavra. Você quer ser adorador? E você é levita? Você limpa a igreja? Você limpa o instrumento que você toca? Porque ser adorador também fazer isso. Jesus
quando ele é interrogado pelos seus discípulos, por uma perguntinha simples, um dos seus discípulos pergunta: Senhor, quem é o maior no teu reino? E ele fala: olha, você quer ser o maior? Seja o menor. Você quer ser servido? Sirva. Jesus, em toda a sua trajetória do seu ministério, ele não foi servido pelos seus discípulos, mas ele serviu aos seus discípulos, porque ele estava ensinando os seus discípulos. Você sabe o que é discípulo? Discípulo é você ser ensinado. Discípulo é você seguir alguém que você admira. E Jesus estava fazendo esse papel de fazer alguém segui-lo. Você sabe por que os discípulos, depois da ascensão de Jesus, foi chamado de apóstolo? Porque apóstolo significa ser enviado. Então eles passaram de aprendiz a serem mestres. E eles aprenderam da melhor forma, servindo. E nós vemos uma geração que não querem servir, mas querem ser servido, mas não ensina a servidão. Nós vivemos num tempo onde os mestres falam de perdão, mas não perdoam. Falam de que nós precisamos discipular, mas não discipulam. Essa é a geração que nós temos convivido. Por isso que nós vivemos num tempo de igrejas doentes, de ovelhas doentes. Por quê? Porque os seus mestres não querem ensinar a servidão. Não querem ensinar o perdão. Mas querem falar sobre servir e querem falar sobre perdão. E aí nós falamos de uma adoração falsa, de uma adoração inexistente. Essa adoração, nós precisamos entender que é fazer as coisas que Jesus fez. É fazer as coisas que Jesus nos pediu para que nós fizéssemos. Vivêssemos o ID que está lá em Mateus, capítulo 28, verso 19. Agora, nós não temos que colocar isso como prioridade na igreja. Nós temos que colocar isso como prioridade no nosso coração. Quando Jesus é interrogado, onde é o teu reino? E ele fala que é no nosso coração. Ele estava dizendo que quando nós entendemos isso. Quando nós entendemos que o Evangelho de Deus é para ser vivido. Jesus se colocou como exemplo de servidão, como exemplo de mestre. E nós vivemos num tempo onde os mestres não querem ser exemplos, mas querem mandar. Isso não é adoração. E por isso que nós vivemos num tempo onde a igreja não adora mais. E eu queria transmitir isso para você. Você precisa entender que para você viver um tempo de adoração, você precisa viver os passos de Jesus. Você quer pregar sobre perdão? Aprenda a perdoar primeiro. Você quer falar sobre servidão? Aprenda a servir primeiro. Você quer falar de adoração? Aprenda a adorar primeiro. Não seja hipócrita, queridos, de falar de perdão se você não perdoa. Não venha falar que você quer ensinar se você não ensina. Não venha falar de discipular se você não discipula. Não venha falar para os teus discípulos visitar as pessoas se você não visita. Isso é ser hipócrita, queridos. Isso é ser mentiroso. Você está tentando ensinar algo que você não faz. Então, para você ensinar, você precisa fazer primeiro. Então, que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Você que está vendo esse vídeo, querido, passa a ser um adorador. E para você ser um adorador, você precisa viver os passos de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarda, que você viva o ID de Jesus. Shalom, queridos. Que Deus te abençoe.